minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 16 de maio de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E hoje eu peço a licença aqui para quebrar o protocolo do CBN Esportes durante o nosso giro de manchete. Uma quinta-feira muito triste para o jornalismo esportivo. Desde ontem, notícias tristes e referências que estão nos deixando. Morreram Antero Greco, Washington Rodrigues, o Apolinho e Silvio Luiz. Antero Greco, de 69 anos, tratava de um tumor no cérebro desde 2022. O jornalista marcou época na bancada do Sport Center da ESPN Brasil, ao lado de Paulo Soares, o amigão da galera, uma dupla espetacular, que tratava jornalismo com seriedade, mas também com muita leveza. Antero Greco, torcedor apaixonado do Palmeiras, mas um dos mais imparciais jornalistas em atuação no Brasil. O Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu aos 87 anos de câncer no fígado. Apolinho fez história na Rádio Tupi e chegou a comandar o Flamengo, time do coração, em 1995, na época atendido por Kleber Leite, dirigente do Flamengo. Apolinho, fanático pelo Mengão, viu seu time classificar, encaminhar a classificação na Libertadores e virar o jogo, o intervalo de jogo vencendo por 3-0. Não viu o quarto gol, mas descansou feliz com a vitória do Mengão. E Silvio Luiz, aos 89 anos, um dos nomes mais emblemáticos da narração esportiva, alguém que revolucionou o jeito de transmitir futebol, de narrar futebol com os bordões. Está valendo, foi dele. Silvio Luiz, uma infinidade de talento, de muita criatividade, 3 nomes históricos do jornalismo esportivo que nos deixaram de ontem para hoje. As nossas condolências aos familiares e as nossas reverências a Antero Greco, a Washington Rodrigues, o Apolinho e a Silvio Luiz, 3 lendas. Carlão de Freitas, bom dia para você do jornalismo esportivo. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, parabéns por esta entrada, triste é bem verdade, mas fazendo jus às lendas que se foram, né? Acho que todos marcaram de uma certa maneira quem é fã do esporte, né? Até pegando um jargão da nossa co-irmã, a ESPN Brasil. E o Antero Greco, ele marca realmente uma geração. Júlio um pouco mais novo, mas marcado pela dupla Paulo Soares e Antero Greco. Carlão um pouco mais velho, mas também marcado por esta dupla que abrilhantou o Sport Center. E infelizmente hoje Antero nos deixa, né? E, cara, o Antero, e você disse, né? O jornalismo com muita seriedade, com uma dose de leveza. O que o Antero faz é que eu tento querer fazer, né? Não sei se faço, não sei como as pessoas me enxergam, mas eu acho que o que o Antero fazia é o ideal. A seriedade, a imparcialidade, mas o tom leve, a brincadeira, com inteligência, é bem verdade. Então, Antero deixa uma lacuna, e até conversava com você, Julião, estava lendo, né, assistindo, aliás, uma crônica do André Kifuri, falando do Antero, maravilhosa, deve ser exibida hoje nos canais da ESPN, mas foi muito difícil pegar uma imagem do Antero sem o Paulo Soares. Cara, eu acho sensacional, é maravilhoso, né? Como os dois marcaram. Tanto é que nós estamos falando de um passamento do Antero Greco, mas citando muito o Paulo Soares, tal a ligação que os dois tinham. E quantas vezes me diverti, quantas vezes, nossa, dei muita risada no fim de noite. Ambos transformaram assim as minhas noites mais leves em várias ocasiões. Vai deixar muita saudade o palmeirense Anterito Greco, como dizia Paulo Soares, né? Antero my friend, até na nota que o Paulo Soares disse, ele encerra a nota dele falando isso. Antero my friend, volte logo, seu cabeção, tal. A maneira como os dois se tratavam, uma dupla sensacional. E aí a gente vai para Apolinho, claro, o jornalismo carioca, o rádio carioca, tão legal, tão bacana também. E a gente também fala de dupla, Apolinho e José Carlos Araújo, eles que abrilhantaram na Super Rádio Tupi. Não acompanhei tanto o Apolinho, mas claro, é uma lenda viva do jornalismo brasileiro.
Apolinho também treinou o Flamengo, né? Uma situação curiosa em 1995, e eu peguei também essa situação. E ele dirigiu Romário, Sávio, Edmundo. Foi um momento icônico do futebol brasileiro e o Apolinho faz parte disso. Então, logo fechei esse boletim, né? O nosso roteiro, e aí me deparo com a morte de Silvio Luiz aos 89 anos, né? Silvio Sim. também foi um ícone, Julião. O Silvio foi maravilhoso, também de uma maneira leve, também de uma maneira inovadora, marcou época no futebol italiano, né? Transmitindo o Napoli de Careca, de Maradona, e sem dúvida vai deixar saudade. Impressionante como a quinta-feira hoje é marcada pelo passamento de 3 lendas, sim, do jornalismo esportivo brasileiro. Eu quero ouvir o Fábio Scheib também, né, falando sobre essas 3 lendas, mas eu tenho situações marcantes com cada um deles, né? O Silvio Luiz é muito presente na revolução da narração esportiva, né? Eu, como narrador, estudei muito Silvio Luiz, embora não tenha vivenciado o auge dele, década de 80, década de 90, né? Principalmente ali, aquele Prime na Band, né? Onde ele narrava gol sem citar o gol. Isso não se imaginava isso na época, assim. Como que você vai narrar o gol sem citar o gol? Então, o Silvio Luiz, ele foi histórico nessa revolução do jeito de transmitir futebol e outros esportes, tanto que hoje, Carlão, o Rômulo Mendonça faz muito sucesso, né? Sim. Na geração atual. E o Rômulo Mendonça é uma versão atualizada do que foi o Silvio Luiz. Tem muito então, do Silvio. O Silvio, ele abriu uma porta ali de um jeito de narrar que poucos conseguem. Eu, por exemplo, não conseguiria narrar dessa maneira. Então, acho que é muito talento, é muita criatividade, e por isso que ele vai ser lembrado para sempre. E no caso do Apolinho, eu sou um assíduo ouvinte do rádio brasileiro, gosto muito. Rádio Tupi é minha rádio número 1 do Rio de Janeiro. Tem uma frase que é no gol do Pet, que o Penido... Aliás, para mim, Penido e Apolinho era melhor do que Garotinho e Apolinho. Mas a discussão no Rio é justamente essa. Tem o Apolinho nos 2 centros. Tamanha grandeza deles. Mas o Penido fala: será, Apolinho, que o gol do Flamengo vai sair agora? Ele só fala assim, ó: vem São Judas Tadeu. Ele só fala isso, só. E sai o gol do Pet. Sai o gol do Pet. O Pet bateu, guardou. E aí o Penido narrando: eu não acredito, Apolinho. Então, assim, era uma coisa espetacular. O Apolinho, ele era reverenciado não só pela torcida do Flamengo, mas principalmente para a torcida do Vasco. Inclusive, o senhor Eurico Miranda, o único jornalista que ele gostava era o Apolinho. De dar entrevista era o Apolinho. Ele falava assim: ó, você é flamenguista, mas eu gosto de você. Tamanha grandeza do Apolinho no Rio. E é um cara muito leve, né? Um cara sensacional. E quando você fala isso, a gente entende o rádio carioca, né? Que encara o futebol com mais leveza que o rádio paulista, ou que o torcedor até, o torcedor paulista. E imagine só aqui em São Paulo ou aqui em Campinas, né, o Ponte Preta e Guarani, o comentarista ou narrador fala, né, que o santo protetor daquele clube ajude no gol. Meu Deus do céu, mas isso mostra a figura do Washington Rodrigues, mostra também o rádio carioca, né, gostoso, agradável de se acompanhar, mas olha, hoje uma quinta-feira muito triste, né, pelo passamento destas 3 lendas. Fábio Scheib, quero ouvi-lo, inclusive sobre o Antero Greco, né, Fábio, que era uma figura muito reverenciada pela torcida do Palmeiras. Exatamente, Julião, muito bom dia, ouvinte CBN. Um dia muito triste hoje, 3 grandes nomes realmente do esporte, né, da crônica esportiva nos deixaram, começando com o Antero Greco. O Antero Greco tinha esse dom, né, de, apesar de todos saberem que era palmeirense, ele nunca defendia com unhas e dentes o time de coração, claro. Ele fazia o certo, o correto, era muito sincero nas suas análises, e foi marcante também, né, essa dupla com o Amigão, ESPN. Ele também trabalhou no Estadão por muito tempo, lia bastante quando garoto, e essa morte dos 3, a gente acaba fazendo uma viagem no tempo, né? Silvio Luiz, quem nunca jogou uma pelada quando chutou uma bola fora, tão longe, ou alguém do time chutou uma bola tão longe, fala Bandeirantes, o canal do esporte, era o bordão principal dele nessa época, quando a bola se perdia para a linha de fundo, também pelas barbas do profeta, o que eu vou dizer lá em casa, muitos bordões e gírias que acabaram pegando até no gosto entre nós, no gosto popular mesmo. Silvio Luiz foi uma lenda também, final
trabalhando até o final da vida, né? Narrou a final do Paulistão esse ano, Palmeiras e Santos também pela Record. O Apolinho, eu também sou um fã do rádio, ouvia bastante o rádio carioca, principalmente aquele jeito especial de ser, né? Aquele som ambiente diferente de São Paulo, por exemplo, de Minas Gerais, aquele som do Maracanã, aquele som muito da torcida junto com ele também. Né? E era muito marcante. E essa passagem pelo Flamengo também chamou bastante atenção, foi uma coisa diferente à época. Antero Greco não tem palavras, né? Um cara muito correto, muito educado, muito culto também, e fazia essa dupla brilhante com o Paulo Soares. Tem uma crônica também do Mauro Betti que vale muito a pena ver também, esse fanatismo dele, mas se contendo por dentro também e sendo imparcial. Uma perda muito grande essas três hoje. Antônio Lupi. Ô, Júlio, vocês já me conhecem, né? Eu sou um cara que gosto de uma coisa mais descontraída, né? A gente vive num mundo tão pesado, com notícias tristes, com muita coisa assim pesada. E eu tento ser um cara leve, né? Até aqui no programa a gente brinca, a gente tenta passar a notícia, mas de uma forma descontraída. E essas três personalidades do jornalismo tinham isso. O Apolinho, o Antero e o Silvio Luiz. Cara, tem dia que eu tô na redação aqui, eu pego pra ver a narração antiga do Silvio Luiz e eu morro de dar risada. Tem uma narração que entra um gato, o lance comendo solto, um gato entra no campo, ele começa a imitar um gato no meio do jogo. E eu adoro isso, eu acho isso muito legal. Então, assim, eu particularmente fiquei muito triste com o passamento dessas três lendas do jornalismo esportivo, o Antero e o Amigão. Cara, sensacional a forma com que eles passavam as notícias na ESPN. E o Apolinho, eu também dava muita risada, porque a dupla, o Apolinho e o Garotinho, sensacional. Então, assim, eles escreveram um nome na história do jornalismo esportivo e a gente vai reverenciar aí por toda a eternidade. E a gente que fica, a gente tem a responsabilidade de passar para os mais jovens, para essa turma que está chegando, porque a gente também um dia vai embora. A gente um dia também vai parar com isso aqui. Só que a gente precisa deixar sempre marcado para os jovens jornalistas o que eles representaram para o jornalismo brasileiro, para o jornalismo esportivo. Então, que descanse em paz, as nossas condolências à família, e com certeza a gente vai lembrar sempre desses três ícones do jornalismo. Vivas do Profeta. É isso. 11 horas e 19 minutos. A gente vai se recompor aqui. Daqui a pouco a gente volta com informações do futebol, até em homenagem a esses ícones. Washington Rodrigues, Antero Greco, Silvio Luiz. Voltamos já aqui na CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando aqui com informações das ruas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem acessa Campinas pela Avenida Prestes Maia, trânsito fluindo bem, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Pela Avenida João Jorge, é boa movimentação, sentido centro. No sentido oposto, motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Avenida Prefeito Faria Lima, motorista perde tempo na saída das Amoreiras, sentido Bosque. No sentido Vila Industrial, trânsito fluindo bem, motorista segue sem dificuldades. A Via Expressa Valdemar Pascoal, agora no momento, tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, motorista segue tranquilo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11h22. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, ford.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. É dia de oportunidade de bons negócios CBN e neste 17 de maio o News Truck estará na Caoa HMB, na Avenida Benedito de Campos 385 no Jardim do Trevo, a partir das 9 horas, com a programação da CBN Campinas ao vivo. Nesta sexta de oportunidades da CBN, aproveite ofertas exclusivas e vivencie a excelência automotiva. Oferecimento Caoa HMB. Consulte condições em caoa.com.br/oferta. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 26 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com o boletim do Palmeiras, meu caro Valmir Bortoleto, que está aqui na coordenação técnica do CBN Esportes, ao lado de Daniel França. Palmeiras que ontem esteve em campo, Bruno Faria. O Palmeiras venceu mais uma na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, jogando contra o Independiente Del Valle no Allianz Parque, a vitória por 2-1 foi suada, mas importantíssima para garantir não só o clube na próxima fase da competição continental, como também, até o momento, a classificação geral. Um duelo que teve bastante atrito com os jogadores do Del Valle. Mas o técnico Abel Ferreira disse que o time estava preparado para esse compromisso e explicou dizendo que a vitória foi justa.
E a nossa equipa é isto, cada jogo é uma corrida nova, cada jogo um setup novo, cada jogo afinar o carro, cada jogo corrigir. Acho que corrigimos e hoje fomos justos vencedores. Não alterámos nada para a segunda parte, a não ser o golo que eles fizeram, que depois tivemos que reagir. Isto não é o que o treinador quer. Se fosse depender daquilo que eu quero e se não metesse a equação o adversário, nós jogávamos o jogo todo em cima da área do nosso adversário a massacrá-los. Só que do outro lado há um adversário que tem qualidade, que tem bons jogadores, que tem a mesma ambição que nós, que tem bons treinadores e muitas vezes nos obrigam a empurrar para trás. E nos empurrou e nós tivemos que defender, fizemos alterações, na minha opinião, que tínhamos que fazer. E a equipa portou-se bem, demos um bocadinho de mais solidez defensiva, com sobra, e acho que estivemos bem. Podíamos ter feito inclusive o terceiro, não deu, mas minha equipa de parabéns, voltamos àquilo que é o nosso normal. Durante o compromisso, o segundo gol do Palmeiras foi marcado um pênalti. Gustavo Gomes foi o cobrador da penalidade máxima. Rafael Veiga estava apenas como opção no banco de reservas. Depois que terminou o confronto, o zagueiro e capitão palmeirense explicou por que o jovem atacante Estevam pediu para bater a penalidade. Ele disse que conversou com o jovem e explicou se ele vai ser o novo batedor oficial ou se Veiga vai continuar cobrando. E quando não tem alguma briga aí, eu pego a bola e acho que ninguém... todo mundo estava de acordo e estava com confiança também. O Palmeiras volta a campo somente na quinta-feira da semana que vem, a princípio no duelo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Partida essa a ser realizada às 7h da noite. Vale lembrar que a CBF suspendeu a 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Bruno Faria. E aí, meu caro Fábio Scheib, esse jogo do Palmeiras, aliás, o gol do Rios, foi golaço ou foi falha do goleiro, hein, Fábio Scheib? Eu tenho essa dúvida também, mas eu achei um chute muito forte do Rios, o goleiro acho que tirou um pouco a mão ali, daria para pegar, mas foi da mesma forma que foi falha do goleiro, foi um golaço também, pelos dois pontos de vista. Mas o Palmeiras ontem mostrando força mais uma vez a Libertadores, chega a sua oitava vez consecutiva nas oitavas de final, é um recorde entre os clubes brasileiros. O Palmeiras mostrando muito bem essa força na Libertadores, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Kendry Paz, né, aquele jogador, o talismã do Independente Del Valle, a joia do Independente Del Valle, que já está vendido para o Chelsea, deu susto na equipe do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu suportar esse 2-1, que é muito importante na classificação geral da competição, né, Julio? Pois não, Lopê. Na hora do chute do Rios, vou dar os créditos aqui, porque é dele, né, essa frase, nosso grande amigo, companheiro de trabalho, Carlos Batista, mas o chute do Rios, ela foi rodando cheia de guizos com luzes de neon. Ah, mas o goleirão... Não, golaço. Eu achei... não, Lopê, o goleiro tira a barreira. Júlio, você viu o ângulo da Globo atrás do Você Richard foi Rios? goleiro, a bola vem muito forte. A bola passou 2 centímetros da luva do goleiro. Então se você for falar do jogo do Santos, foi falha do João Paulo. Na cabeçada do gol do Sérgio Rafael. Porque a bola clica na cabeça do Joaquim e passa em cima da mão do... Não, mas ali olha a distância do lance e olha a distância do Richard Rios. São lances completamente diferentes. Você viu a câmera de trás? Que a bola vai balançando aqui, ó. Mas eu achei o Fábio foi um mérito, claro, do Richard Rios, um petardo ali, mas... O goleirão deu uma de produção, assim, quanto mais cedo. O cara precisa de barreira. Eu sempre preciso do goleiro, porque eu sou da classe. Pra mim foi méritos do Richard Rios. Ele foi meio mão de alface ali. Vocês nunca jogaram no gol, vocês não sabem o que é ser goleiro. Eu sou um goleiro. Você é goleiro também, você tá indo contra a classe. Eu vou abrir uma reclamação lá no... O importante é que importa. O Palmeiras ganhou. É isso. O Independente Del Valle. Ô, Fábio Scheib, daqui a pouco você dá o detalhe aí, porque antes a gente tem o repórter do CBN. 2024, com o grito de gol que você gosta.
Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de maio de 2024. Moradores de Porto Alegre estão convivendo com os efeitos das enchentes depois de a água começar a baixar. Há animais mortos, exposição do esgoto, muitos ratos e mau cheiro. Parte das ruas está seca graças às casas de bombas que voltaram a operar. Das 23 que compõem o sistema anti-cheias da cidade, 19 foram desligadas por causa do risco de choque elétrico. No momento, 9 estão em funcionamento, segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Ao todo, 365 toneladas de resíduos, lodo e entulho foram recolhidos até esta quinta-feira das vias da capital gaúcha. A informação é do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O narrador esportivo Silvio Luiz morreu aos 89 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos em São Paulo. Ele estava no Hospital Oswaldo Cruz desde o dia 8 de maio. Silvio Luiz se sentiu mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, quando foi internado pela primeira vez em 7 de abril. O narrador teve alta, mas voltou a ser hospitalizado. Ao longo da carreira, Silvio Luiz trabalhou em veículos de comunicação como TV Excelsior, Record, Bandeirantes e Rede TV. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou ao GE. Globo que não pretende estender o Campeonato Brasileiro para além do dia 8 de dezembro, data inicialmente prevista para a última rodada. Ele disse que o objetivo é encerrar o torneio em 2024 para não impactar ainda mais o calendário de 2025, que, de acordo com o dirigente, já está bastante cheio. O presidente da CBF participa de um congresso da FIFA na Tailândia. Ontem, a entidade máxima do futebol nacional anunciou a paralisação da competição pelos próximos 2 fins de semana por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, 11 horas e 35 minutos. Só também para informar aqui, né, da Liga das Nações, que a seleção brasileira de vôlei feminino entra em quadro hoje à tarde. As meninas jogam contra a Coreia às 2 horas no ginásio do Maracanãzinho. Com vaga garantida nas Olimpíadas, o Brasil segue em busca agora da sua primeira conquista de VNL. O torneio começou a ser disputado em 2018 na vaga do Grand Prix. Fábio Scheib, pois não, você estava a postos para dar um detalhe no ar, Fábio Scheib. Dizer que ontem pode ter sido o último jogo do Hendrick diante da torcida palmeirense, né? Ele sentiu uma lesão na coxa, não sabe a gravidade ainda, como foi adiado o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem apenas um jogo contra o São Lourenço para a Libertadores no dia 30, dia 31, e o Hendrick pode ter feito ontem a última partida diante do torcedor palmeirense, já que ele vai para a seleção brasileira daqui a pouco, e hoje de manhã ele postou uma mensagem enigmática, também nas redes sociais, dizendo: Palmeiras, eu te amo, tudo mais. O torcedor do Palmeiras está meio preocupada com essa situação, porque tem sido o último jogo do Hendrick ontem no Allianz Parque. Perfeito, né? Bem lembrado. O torcedor do Palmeiras, aos pouquinhos, vai se despedindo do Hendrick. O Campeonato também. Brasileiro acho que já foi, né? Porque com as rodadas adiadas, não sei como é que
essa lesão dele e tal, mas infelizmente está chegando a hora, né? E nós, como amantes do futebol brasileiro, a gente fica triste também porque é mais um talento que vai para a Europa. Tudo bem, vamos acompanhar o Endrick no Real Madrid, mas para nós assim é bem melhor vê-lo no Palmeiras, né? Parece que está mais pertinho da gente. 11h36, depois do intervalo, a gente fala de Guarani e Ponte Preta, inclusive a Macaca ontem contra o Santos, a primeira derrota no Majestoso, e projetando a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa EPTV. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 40 minutos, Antônio Lupe, a Ponte Preta perdeu a primeira em casa nessa temporada 2024, Lupe. E perdeu para o Santos, que é o favorito ao título e que provavelmente vai voltar à Série A o ano que vem. O Peixe venceu a Ponte por 2-1, os gols do Santos saíram no primeiro tempo, primeiro com Gil e depois com Giuliano. A Macaca no segundo tempo diminuiu com o zagueiro Sérgio Rafael, mas não teve forças para empatar o jogo. Até teve um lance com o Jean Carlos, praticamente nos últimos minutos da partida, mas o jogador não conseguiu acertar uma espécie de voleio no gol de João Paulo. Primeira derrota da Ponte na temporada 2024, jogando no estádio Moisés Lucarelli. E o técnico João Brigatti falou a respeito do comportamento da equipe e a derrota para o Peixe. Logicamente que nós tivemos alguns erros que foram fatais, né, principalmente os 2 gols do Santos, mas que nós
com uma vontade extrema, os atletas se dedicando ao máximo, se empenhando ao máximo, a gente fazendo o balanço, tentando entrar pelo lado direito, tentando entrar pelo lado esquerdo, enfim, criando situações de que a gente pudesse, né, ter uma evolução de construção de jogo. Tivemos, sim, essa situação, principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo também. Enfim, são situações que a gente pegou aqui, como o Cerrone disse, uma grande equipe que também sabe se comportar defensivamente, e nós não conseguimos. Tivemos a última bola justamente com o Giancarlo para poder estufar a rede ali, a gente pelo menos sair com empate, que eu acredito que seria o resultado mais justo. Na verdade, eu vejo positivo a partida toda, tirando desde o início da partida, logicamente, tirando os 2 erros, principalmente, que foram fatais, né? Principalmente aquela de bola parada, no segundo lance da bola parada, e depois uma situação de nós atacarmos, a gente ficar visualizando a bola e não o marcador também, o encaixe de marcação, principalmente quando a gente estava no ataque, num contra-ataque do Santos, foi fatal, eles fizeram o segundo gol. Não é fácil você tirar, né, você sair de 2-0 contra o Santos, com uma equipe experiente, uma equipe que tem as suas qualidades, seus jogadores de nível também, mas enfim, eu vou procurar enaltecer o que nós fizemos desde o início da partida até o final, né, tendo a bola do jogo, né, do Giancarlo aos 48 minutos, lá que a gente poderia ter saído com empate, mas enfim, a gente fica muito triste, muito chateado com a derrota. A pontuação, a gente logicamente, nosso pensamento é de estar na primeira página, mas agora é buscarmos, né, e mostramos, né, que a gente pode, logicamente com muitos acertos, com muitas situações ali por dentro da nossa equipe, ter uma consistência um pouco maior, logicamente ter uma evolução também, e a gente conseguiu os resultados positivos, que é o que a gente pensa em buscar situações boas dentro do campeonato. A Ponte Preta agora tem pela frente a Chapecoense. A partida acontece no domingo às 16h na Arena Condá, em Chapecó, para buscar a reabilitação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca, que por enquanto só venceu uma partida em 5 jogos disputados, a vitória aconteceu contra o Amazonas por 3-0, jogando em casa, Júlio. 11h43, Carlão, quero ouvi-lo sobre a atuação da Ponte, um esboço de reação no segundo tempo que não aconteceu, né? Não aconteceu, o Giancarlo teve realmente a bola do jogo ali, faltou o cacuete de atacante, ou talvez nem o próprio Giancarlo acreditou que a bola apareceu para ele ali, ele pegou de voleio e mandou para longe, poderia ter sido um empate da Ponte. O segundo tempo da Ponte foi bom, esse esboço de reação, equilibrou as ações contra o Santos, teve o Sérgio Rafael fazendo o gol, né? Seria ali o início de uma reação. Gostei do enfrentamento que a Ponte teve. Agora, esses duelos contra grandes equipes, eles são... Normalmente acontece o que aconteceu ontem. Vamos supor, o time grande ele vem, o Júlio, ele vem muito tranquilo, sabe? É sabedor do que tem que fazer, entendendo o jogo, tocando a bola, administrando, e quando é necessário matar, vai lá e mata. A Ponte começou cheia de graça, né? No melhor dos sentidos, criando oportunidades, chegando sem medo, né? Talvez ali até uma trocação com o Santos, e o Santos ali na dele, esperando. Quando foi pro ataque foi nocivo, né? Aliás, nas 2 vezes que foi, acabou marcando o gol. O Santos efetivamente no primeiro tempo, ele foi 3 vezes ao ataque. Nas 3 vezes, 2 ele conseguiu guardar. E aí 2-0 contra o melhor time da Série B, fica muito difícil buscar a reação. E no segundo tempo a Ponte teve até estas situações. Agora, teve algumas situações, algumas problemáticas no jogo que acho que vale a pena debater. A polêmica foi a saída do Elvis, né? Gente concordando, gente discordando. Eu, naquele momento, eu não tiraria o Elvis, entendendo a limitação física dele, entendendo que ali praticamente ele era um a menos. Só que, Júlio, naquele instante, a Ponte estava mais com a bola. Né? No momento de desespero, é bem verdade, no momento de pouca organização, mas a Ponte estava com a bola. Ou seja, a Ponte com a bola e esta bola nos pés do Elvis, algo diferente pode acontecer. Talvez não acontecesse, mas pode acontecer. Por quê? Porque o Elvis é diferenciado, o passe do Elvis é primoroso, o arremate do Elvis é melhor que os outros. Então poderia acontecer algo nesse sentido. E o Brigatti optou também, pensando nesta parte física, que o Elvis realmente estava já defasado, ele tirou para colocar
o Jean Carlos na segunda linha e para aproveitar também, fazer uma dobra ali com o Risso, embora o Jean tenha terminado até na direita, né? Mas um jogo assim, uma derrota que a gente pode considerar como normal, mas algumas situações precisam ser corrigidas. A bola aérea defensiva da Ponte, todas estão entrando, né? Ontem o Gil, além do gol, no segundo tempo ele teve uma oportunidade para fazer também, ganhou praticamente todas na bola aérea. O Pedro Rocha vive um momento de insegurança nesse tipo de jogada. Então são algumas coisas que o Brigatti ele precisa corrigir, porque contra o Santos, ok, perdeu, né? Agora, e se é um jogo contra um concorrente direto? Contra o Botafogo de Ribeirão, contra uma Chapecoense, contra um Guarani, que são os concorrentes ali para sair de uma zona de baixo da tabela. Então, o Brigatti vai precisar corrigir, sim, para que a Ponte volte a trilhar um caminho de sucesso dentro da Série B. Tem a participação do ouvinte aqui no CBN Esportes com perguntas a Carlão de Freitas. Vamos ouvir. Bom dia, CBN. Sou André aqui do Ouro Verde, torcedor pela Ponte. Fui no campo ontem, cara. Eu queria que vocês tentassem me explicar como o João Brigatti me tira o Elvis um meia e põe o Jean Carlos voltando de contusão, que sempre foi lateral no lugar dele, perdendo de 2-1 em casa. E porque o Igor Inocêncio é insubstituível nesse time da Ponte. Na base não tem ninguém melhor que ele. Se não tiver, pode fechar as portas. Abraço pra vocês aí. Tá bravo, hein? Tá bravo. O Igor caiu mesmo, hein? O Igor caiu de produção em relação ao Campeonato Paulista. Ontem também não fez uma boa partida. Do Elvis eu já expliquei. Eu não tiraria. O Brigatti, naquele instante, deve ter pensado na parte física, né? Mas o Elvis tem o talento e o talento a gente sempre pode esperar algo positivo. Eu não tiraria ele naquele instante. Com relação ao Jean, o Jean já tem sido aproveitado, né? Contra o Operário. Ontem, se ele tivesse feito gol, tenho certeza que o torcedor não falaria isso. Mas o Jean ele só entra em virtude da saída do Elvis, né? Então eu não consegui entender o que o Brigatti quis fazer. Quer dizer, entendi o que o Brigatti quis, né? Na verdade, o Brigatti ele estava ali preocupado com a parte física e o Elvis já não estava correspondendo. Mas a minha defesa em relação à permanência do Elvis é essa: a Ponte estava com a bola. E a Ponte com a bola, ela passando pelos pés do Elvis, algo positivo pode acontecer, porque o Elvis ele é diferenciado dos demais, apesar da parte física ser carente, né? O Elvis fisicamente não consegue corresponder até o final do jogo. 11h48, na volta, informações do Guarani. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Vem aí a 10ª edição da Feira das Indústrias de Indaiatuba, entre os dias 21 e 23 de maio. E para dar o start neste importante evento para o setor industrial da região, o News Truck da CBN Campinas estará em Indaiatuba na terça-feira, dia 21. Os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdios CBN e o Arena CBN serão apresentados da nossa unidade móvel, que ficará no Espaço Viber, na Rua Goiás, bairro Cidade Nova 2. Prefeitura de Indaiatuba. No Terra da Gente deste sábado, você vai conhecer o sabiá tão famoso citado no poema de Gonçalves Dias. O programa traz as novidades do Avistar deste ano. A feira de observação de aves está rolando em São Paulo e é uma oportunidade para mergulhar neste universo. E ainda o primeiro registro para a cidade de Campinas de um dos menores beija-flores do Brasil, o topetinho verde. Foi feito aqui no Jardim da Redação. Não perca, o Terra da Gente é sábado às 2h30 da tarde na EPTV. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 52 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Muita gente, né, falando sobre o dia triste, né? Sim. Do jornalismo esportivo. Fazia aqui o merchan do bem lá no X, né? No Twitter. Antigo Twitter. Tem 40 minutos de Paulo Soares e Antero Greco. Cara, sensacional. E o Antero, ele tem tanto essa leveza, e sempre foi assim, que num dia de luto a gente vai dar risada com ele. Então, e acho que ele ficaria feliz com isso. Então, passa lá, acho que já mandei uma mensagem aqui pro amigão também. Acho que é legal todo mundo aí também mandar um incentivo, uma força aí pro Paulo Soares. Saiu aqui um framezinho da participação do amigão agora no programa da manhã da ESPN. Claro, logicamente, mas sem nenhuma condição de falar, muito emocionado. Mas é aquilo que a gente falava, né, Júlio, no começo do programa. Falar em Antero Greco é falar de Paulo Soares. Que dupla sensacional, quantos momentos maravilhosos eles nos passaram, né? Foi. Infelizmente se foi, né? Mas o legado permanece. Vamos lá, falando do Guarani agora, meu caro Antônio Lupe, informações do Bugre, que tá de olho aí na segunda-feira, né? Próximo compromisso do Guarani contra a equipe do América Mineiro. Ô Júlio, e a situação do Guarani, ela é delicada, porque a equipe venceu apenas uma partida em 5 jogos, foram 4 derrotas. E, cara, o técnico Júnior Rocha, ele tá com muitos problemas. Departamento médico. Na última partida, Luan Dias, Caio Dantas e o Ayrton tiveram lesões musculares, com exceção do Luan Dias, né, que teve um pisão no pé, mas o Ayrton e o Caio Dantas com problemas musculares, eles ficaram fora da partida. E se você for fazer ali a lista completa, além desses jogadores, você ainda tem o Vinícius Cauê, que saiu machucado, teve uma lesão durante o jogo. O Vinícius Cauê também preocupa, além daqueles atletas que já estão há um bom tempo no departamento médico. O Pegorari, o Bruno Mendes, o Márcio Silva e o Luan Dias eu também já comentei. O Camacho, ele mesmo com o problema lá no jogo contra o Botafogo, foi pro duelo contra o Coxa, jogou, aparentemente não teve nada, nenhum desconforto, mas o técnico Júnior Rocha, para montar o Guarani, para enfrentar o América na segunda-feira às 9 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é claro, vai depender muito do que os atletas apresentarem em campo, mas principalmente o que o boletim médico vai informar para saber se os atletas estarão ou não à disposição para o duelo contra o Coelho. Pois é, muitos problemas físicos do Guarani. Isso é um problema no início de trabalho como o do Júnior Rocha, né? E assim como a tabela é um problema para o Guarani, né? Porque enfrentou Coritiba, perdeu, e agora tem o América, que tropeçou ontem diante do Mirassol
no Estádio Independência, mas o América é um candidato ao acesso. Ele chega até em Campinas como um favorito. Na quinta colocação, uma vitória coloca o Coelho entre os 4 melhores. E aí a gente se depara com esse noticiário, um noticiário problemático do Guarani, com muitas lesões. Caio Dantas fez muita falta lá em Curitiba. Por que eu digo isso? Caio Dantas é o cara que segura o tranco, né? Vai do jeitão dele, cotovelada, prende a bola, faz o peão. É um jogador que faz muita falta para o Guarani. Paraíso é bom, mas não tem uma característica parecida com a do Caio Dantas. Situação muito complicada, jogo dificílimo na próxima segunda-feira com o América. Vamos ver como que o Júnior Rocha vai descascar esse abacaxi aí, porque a situação do Guarani não é fácil não, os resultados não ajudaram, ou seja, muita superação e, claro, né, aliada à qualidade técnica para o Guarani fazer um bom jogo contra o América. E a gente pega o fechamento da rodada, né? Acho que acabou, não tem mais nenhum jogo? Não, acabou. A classificação Guarani está na 18ª colocação, com 3 pontos, apenas uma vitória. O Ituano, que venceu ontem, já começou a entender o que está acontecendo na Série B. O Paysandu está vacilando, ficou no empate ontem contra o Goiás, é o Lanterna. E olha só que detalhe, hein? A gente falava das equipes paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro. A zona do rebaixamento é praticamente um paulistão, né? Porque tem Botafogo, Guarani e Ituano, além do Paysandu, que é o Lanterna da Série B. Cara, aliás, ô Fábio, eu até iria te chamar para falar dessa campanha do Ituano, né? Porque todo mundo tá apontando hoje o Ituano como um favorito ao rebaixamento, quiçá a última colocação também, né? Com muita razão, né? O Ituano ontem, com a vitória de 1-0 sobre o Sport, né? Então líder Sport e o até então lanterna também Ituano ontem, o jogo dos extremos, né? O Ituano acabou vencendo com um golaço do Vinícius Paiva, mas o Ituano ontem conseguiu apenas a segunda vitória na temporada de 2024. A primeira vitória tinha sido contra o Corinthians lá em janeiro e a segunda vitória ontem. Ou seja, o Ituano caiu na Série A2 do Paulistão e parece que está com esse estigma esse ano, aí parece que está com as energias meio ruins para esse ano e vem trazendo isso no Brasileirão na Série B. Quem sabe seja uma esperança agora essa vitória contra o Sport aí, porque tá muito mal esse começo de campeonato mesmo. É um começo dificílimo aí nessa parte de baixo, então o Guarani precisa se atentar, né? A Ponte também, né? Os dois times de Campinas precisam aí deixar os torcedores mais calmos aí com as campanhas. E com 5 rodadas, o Guarani vai enfrentar o América, que ainda não perdeu na competição, né? Foram 2 vitórias e 3 empates. Apenas o América e o Goiás ainda não foram derrotados. O Goiás tem 3 vitórias e 2 empates. Então, o Bugre tem pela frente aí um dos invictos da Série B. Parada dificílima pro América, que tem como grande destaque há muito tempo ele. Felipe Azevedo. Juninho. Grande Juninho. Ou Formiga. Você sabe que o Juninho... Só um detalhe, Gil, antes de terminar. Desculpa. O jogo do América ontem se engana quem pensa que o América fez um mau jogo ontem. Teve 27 finalizações, 2 bolas na trave e acabou não vencendo o Mirassol, mas jogou muito bem ontem. Viu? Maravilha. 11h59, estamos fechando aqui o nosso CBN Esportes. Voltamos às 4h e amanhã às 11h tem mais com todo o nosso timaço. Grande abraço. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.